Bom, pessoal, boa tarde. Só os dois Luiz, né, para me trazer aqui para dar essa palestra. Faz muito tempo que eu não dou palestra. Eu vou tentar contar um pouco aí da história. Tá aí o slide, Luiz? É isso aí. Não, o outro. Não, só apertar. Bom, tem um folclore aí no mercado que você considera pioneiros da computação gráfica, quem trabalhou nesse computador aí, né? Esse é um computador Tektronix da família aí, uma família de terminais que a Tektronix fez. Essencialmente é um osciloscópio que fazia gráfico. É um osciloscópio que tinha um sistema operacional e você conseguia fazer gráfico. Obviamente o gráfico é de osciloscópio, né? Storage tube. Você não tem não pode apagar o gráfico, você apaga a tela inteira, essencialmente é um papel, como se estivesse imprimindo em papel na tela do osciloscópio. Alguém, por alguma razão, o IMPA sempre olha muito na frente, resolveu comprar um terminal desse para o IMPA. Eu acho que nem sabia nem para que servia, entendeu? Mas tinha um terminal desse no IMPA, na época que esse terminal era o maior sucesso. E esse terminal foi fundamental para a minha tese de doutorado. Eu precisava simular uns problemas de matemática pura, e para isso precisava usar computação simbólica, computação gráfica, computação numérica. Algo que você hoje com Maple, matemática, faz em 2 dias, levou 1 ano para programar tudo, montar, fazer os programas conversarem. E tudo foi feito nesse terminal. E esse terminal é interessante, porque dá para você considerar que nós somos, aqui no IMPA, realmente nós somos pioneiros da computação gráfica, por ter trabalhado realmente nesse terminal que foi fundamental na história, que é fundamental na história da computação gráfica. Então, o timeline dessa história, quer dizer, eu fiz a minha tese de doutorado, a minha ideia depois da tese era ir para a Universidade de Berkeley. Na minha tese era uma tese de matemática pura, na área de geometria diferencial, mas durante a minha tese, quer dizer, eu fiquei encantado com a computação gráfica, porque eu tive que usar bastante para fazer as simulações, e eu decidi que eu queria fazer um pós-doutorado em computação gráfica, e seria na Universidade de Berkeley, lá com o Brian Barsky, que era um pesquisador que eu entrei em contato, e naquela época não tinha internet, era por carta, né, para ir para Berkeley. Então isso estava decidido, e nesse meio termo apareceu uma chance de trabalhar na Rede Globo. A Rede Globo tinha interesse em desenvolver a tecnologia de computação gráfica. Ela tinha contratado um consultor nos Estados Unidos, e ele falou que aquela tecnologia ninguém vendia, era tecnologia nova, que ela não ia conseguir comprar, e que se quisesse desenvolver, tinha que desenvolver in-house. E aí disse, olha, by the way, isso é uma coisa de matemático, isso não é coisa de computação. Computação é só o meio, é a linguagem, mas você precisa de matemáticos para fazer o que vocês querem fazer, animações 3D, etc. E por algumas razões, não vale a pena entrar no detalhe, mas essa dica lá de que precisa de matemáticos, e eles acabaram me encontrando aqui no IMPA, através do meu orientador, que era o Manfredo Predigão do Carmo, que era bastante conhecido internacionalmente, inclusive nos Estados Unidos, através do livro do Manfredo. Eles chegam ao IMPA, e chegando ao IMPA, queriam conversar com o Manfredo sobre computação gráfica, e o Manfredo disse, eu não entendo nada, eu vou levar você lá. E eu fui com o Manfredo na Globo e acabei trocando um pós-doutorado em computação gráfica em Berkeley por um doutorado em computação gráfica na Globo, porque eu fiquei realmente 4 anos na Globo, e eu avaliei as possibilidades. Eu achei que era muito mais interessante ir para a Globo. Eu não tinha um background muito de tecnologia, e eu sentia que na Globo eu ia poder ter uma imersão em tecnologia. Era um grupo novo, começando, com muito dinheiro, tecnologia de ponta, entendeu? Um ambiente computacional muito bom, e fazendo realmente Skunk Works, era totalmente separado da Globo. E eu vi que aquilo ali era uma chance de realmente ter uma imersão em tecnologia e tirar todo o atraso que eu tinha, porque eu tinha feito matemática pura, exatamente porque eu queria uma área que não precisasse de computador, porque a minha primeira experiência com computador lá com IBM 1130, usando punch card, foi um negócio horroroso. E eu fui exatamente matemática pura, não quero saber de computador. Então eu tirei o atraso exatamente nesses 4 anos da Globo, com o time,
maravilhoso que foi montado lá. Era um negócio realmente... Como é que a Globo conseguiu juntar aquele time? Era um time muito excepcional. E dentre as pessoas que nós conseguimos levar para esse time foi o Luiz. Eu encontrei com o Luiz no evento da SIGGRAPH, nos Estados Unidos. O Luiz estava terminando o mestrado no MIT e estava querendo voltar para o Brasil. E eu disse, você vai para o Rio, passa lá na Globo, a gente conversa. E o Luiz esteve na Globo. Foi muito engraçado a ida do Luiz, foi o primeiro contato, assim, porque nós estávamos, na época, conversando com um pesquisador americano que ele tinha desenvolvido um sistema de animação. Esse sistema de animação rodava no equipamento que nós tínhamos na Globo, muito especial, que fazia animação em tempo real. Isso antes da era de Silicon Graphics, essa é a pré-história da computação. Equipamento chamado AMI. E ele trouxe o programa com ele, a gente convidei ele para dar umas palestras, e ele trouxe o programa, e o programa tinha um bug. E o Luiz chegou lá na visita, e eu chamei o Luiz para a sala, e era um programa, não era um programa muito simples, era um sistema de animação completo, de você entrar, trazer e fazer a simulação do computador em tempo real, em wireframe, etc. E o Luiz chegou e disse, olha, quem está aí, qual era o nome do pesquisador? Julian Gomes, era o Julian Gomes. Eu disse, o Julian está aí. O Luiz, o Julian está aí. Ele trouxe o sistema dele tinha sido publicado um paper no SIGGRAPH, todo mundo conhecia. Ele trouxe o sistema, baixou aí, mas tem um bug. A gente tenta renderizar a imagem. Tem um bug? Tem. Eu disse, dá para tirar, dá. O Luiz sentou com 1 minuto, um programa de umas 5.000 linhas de código. Com 1 minuto ele foi lá em cima da linha do bug, fez, compilou o programa e passou a rodar tudo, né? E eu disse, realmente impressionante. Fiquei assim, não é fácil fazer isso, né? Vocês que se programam. E a partir dali nós começamos a conversar, e o Luiz resolveu, estava voltando para o Brasil, nós convidamos para ele ir para o grupo, e ele foi lá, se juntou ao grupo lá da Globo, né? Uma coisa interessante é que, apesar de eu ter ido para a Globo, eu continuei no INPA. Uma possibilidade que eu tinha era continuar no INPA. O INPA me convidou para ficar como pesquisador do INPA depois da minha tese. O fato de eu ter feito uma tese com uma componente muito forte de tecnologia, de computação gráfica, simulações de computador para resolver problemas de matemática pura, isso foi muito pioneirismo na época. Pouca gente estava fazendo esse tipo de simulação. Então o INPA percebeu que isso era uma coisa importante, tinha me convidado para ficar. Eu acabei indo para a Globo, mas o INPA pediu para eu continuar no INPA para ajudar o INPA a caminhar nessa área de tecnologia. Como é que o INPA deveria investir nessa área de tecnologia para trazer tecnologia para matemática, etc. Eu consegui negociar com o pessoal da Globo, que era bom para a Globo também eu ficar no INPA, porque tinha todo lado de pesquisa. Então fizemos lá um quiprocó, e eu acabei ficando aqui na Globo, no INPA, responsável pela área de tecnologia. Eu não era pesquisador do INPA, mas eu era responsável por toda a área de tecnologia e de informática, TI do INPA. Então, fiquei na Globo 4 anos, daí que eu digo que foi um doutorado na Globo, um doutorado assim, bem interessante, imersão total em tecnologia, design, quer dizer, bem rico o ambiente. E quando foi em torno, depois de 4 anos, eu resolvi voltar para o INPA e fiz a proposta do INPA de criar um grupo de computação gráfica. Por que o grupo de computação gráfica? Porque eu conversava muito com o Luiz. Nós tínhamos dado algumas palestras aqui no INPA, a receptividade era muito boa, e eu tinha conversado muito com o Luiz. Uma coisa que eu me achei curiosa no exterior, quando nós íamos, os grupos de computação gráfica no exterior, ou eles eram localizados dentro de escolas de engenharia, que era mais engenharia, Caltech, Cornell, que era muito forte, uma coisa de engineering, ou era localizado dentro de escolas que eram muito fortes de informática. Você tinha o MIT com o Media Lab, você tinha o próprio Berkeley, que a computação gráfica era na informática, lá com o Brian, Stanford, Princeton. Mas você não tinha grupos de matemática fazendo computação gráfica, olhando a computação gráfica como uma área de matemática aplicada ou uma área de aplicação de matemática. Isso não existia na época. Eu achei ali uma coisa interessante, porque eu olhava os livros de computação gráfica e não tinha uma descrição muito clara dos modelos matemáticos utilizados. Você entrava lá, teoria de cor. O que é teoria de cor? E você tem o livro lá, cor é RGB, RGB bota aqui, faz programa e sai uma cor na tela. Mas o que é um espaço de cor? O espaço de cor é um espaço de funções, é um espaço de dimensão infinita.
Como é que você discretiza um espaço de dimensão infinita para você ter 3 cores representando um universo de cores? Essas perguntas eram que me incomodavam. Eu achava a literatura muito mal posicionada com relação a isso. Discutia muito isso com o Luiz, e a gente disse, pô, esse negócio é interessante. Isso motivou a dizer, olha, faz sentido ter um grupo de matemática, ter um grupo de computação gráfica com um olhar de matemática sobre computação gráfica, olhando modelos da computação gráfica, modelos matemáticos da computação gráfica. Então, essa foi a motivação, né, realmente, de criar esse grupo de computação gráfica dentro do INPA. Aqui no INPA teve que ser formalizado, eu disse, olha, eu volto para o INPA, quero criar esse grupo, tive que escrever o projeto, hoje eu chamaria de business plan, né? Mas tive que escrever o projeto todo e apresentar aí ao comitê, certo? E de telefonar, a gente não entendeu nada, mas a gente confia muito no trabalho que você fez, vem fazendo, para nós está ok você montar esse grupo. E aí aí nasceu realmente o Visgraph, e eu não sei, eu ver qual é que tem próximo aqui. Então nasceu o Visgraph, né? Tinha um problema técnico, o Luiz tinha muito interesse em vir para o INPA, mas o Luiz não tinha doutorado, quer dizer, então não dava para vir para o INPA sem doutorado, porque aí você não pegava uma posição de pesquisador, então em termos de carreira isso era muito ruim. E foi aí quando o Luiz disse, não, então eu vou para o INPA. A gente conseguiu trazer com uma bolsa especial para o INPA, mas ao mesmo tempo ele foi fazer o doutorado em Toronto. Então foi exatamente, o Luiz ficou Toronto e INPA, aqui com essa bolsa, e a bolsa de doutorado em Toronto. Isso foi essencialmente o começo do Visgraph. Como é que quando você vai fazer um grupo científico, um grupo de pesquisa, a maneira que eu vejo, olho para o grupo científico, e essa era a ideia do Visgraph, é você olhar exatamente nesse triângulo aí, que eu chamo de triângulo sagrado aí de ciência aplicada, né? Que é você olhar o tripé de educação, pesquisa e aplicações. E é um triângulo meio assim esquisito, a lá Escher mesmo, porque é complicado. O que é pesquisa? Como é que se relaciona a pesquisa com a educação? E aplicações, como é que você aplica isso? Mas, independente de como você olha, como é que você modela cada uma dessas partes aí, esse tripé, ele é fundamental, e ele foi a base do que nós tínhamos na cabeça do Visgraph. A gente tinha que ter um grupo que era forte em pesquisa, porque sem ser forte em pesquisa não tinha o menor sentido estar no INPA. Então, ele tinha que ser um grupo fortemente calcado em pesquisa. Tinha que ter uma base forte de educação, que era formar pesquisadores, formar em computação gráfica. Exatamente, nós queríamos formar esses alunos em computação gráfica com a cabeça muito de matemática, voltado para matemática, e nós queríamos aplicar. É uma área que estava pedindo aplicações, então a gente queria realmente ter um lado de ser uma área de aplicação de matemática, não matemática aplicada, mas muito mais aplicação de matemática, quando você vai realmente aplicar em problemas industriais concretos, e não apenas usar a computação gráfica como uma motivação para você fazer matemática. Motivação prática de fazer aplicada, de fazer matemática. Okay? Então, essa foi a base da criação, olhando para esse tripé. A coisa fundamental quando você vai montar qualquer empresa, qualquer grupo, qualquer instituição com ou sem fins lucrativos, é olhar exatamente a parte de visão, missão e a cultura, os valores ou a cultura do grupo. No nosso caso aqui era muito fácil, a cultura era a cultura do INPA, a cultura de pesquisa, a cultura de fazer coisas realmente de nível internacional. Visão e missão era muito, muito claro dentro daquele triângulo. A gente tinha que ter um grupo de educação, fazendo pesquisa de ponta e voltado também para aplicações. Então isso era uma coisa muito fácil de resolver. E a ideia nossa, desde o início, foi um grande diferencial nas discussões que eu tive com o Luiz, que era focar com grande angular. O que quer dizer? Não vamos fazer só computação gráfica. Era muito claro para a gente que você tinha que olhar a computação gráfica junto com visão computacional e junto com processamento de imagem. Ou seja, você olhar essas 3 áreas como um todo, e isso já refletia exatamente nos eventos que nós começamos a montar. Foi fundamental nessa época aí para o grupo um contato que nós fizemos com o David Mumford. Quer dizer, o David Mumford é um matemático muito famoso, um matemático puro também, ganhou medalha Fields em matemática, que depois da medalha Fields, depois de um tempo, ele da área de geometria algébrica, ele resolveu fazer computer vision. Então, resolveu e abandonou a parte
matemática pura. Na época ele estava em Harvard, hoje ele está em Brown, não sei se ainda continua. Mas na época ele era um pesquisador de Harvard, e como era muito conhecido em matemática, trazer o David Mumford para o INPA, para ele entender o projeto e até conseguir ter uma pessoa carimbando o projeto, isso foi muito importante. Então o David virou assim uma pessoa, figurinha fácil no INPA, ele veio, adorou o Brasil, adorou o INPA, ele nunca tinha vindo no INPA, e passou a frequentar bastante o INPA, os contatos, nós íamos bastante também, fomos algumas vezes a Harvard lá, começamos a interagir bastante com o David, e isso foi fundamental, eu acho que foi importante, assim, o carimbo dele, olhar o que nós estávamos fazendo, discutir, ver que realmente o grupo tinha uma visão, uma missão muito clara ali, que era importante para o INPA desenvolver esse grupo aqui dentro. Do ponto de vista de educação, se você olhar para o triângulo, eu acho que o marco do projeto Visgraph, porque nós começamos a organizar eventos, trazer pesquisadores lá fora para conhecer o INPA, saber que o INPA tinha um grupo. Nós tínhamos bastante contato com esses pesquisadores, porque nós, durante a Globo, eu e Luiz, nós frequentávamos muito os eventos na área de computação gráfica, tudo que era evento, desde o SIGGRAPH, que era o maior deles, mas eventos menores, mais localizados. E nós começamos a organizar vários eventos, e do ponto de vista da educação, acho que o evento que foi o ponto de inflexão no projeto foi esse evento de modelagem geométrica. Nós fomos para um evento de modelagem geométrica, um dos maiores dos Estados Unidos, da Universidade de Arizona, e lá nós encontramos todos os papas aí do setor, e nós convidamos vários deles para vir, achamos que um ou dois viriam, e todos resolveram vir. Entendeu? Então foi um evento de 2 semanas, então nós tínhamos durante 2 semanas do INPA os papas que estavam fazendo toda essa área de Geometric Modeling, o Dimitri, o Tesopoulos, o Brian Barsky, o Al Gore, e esse pessoal veio para o INPA e ficou aqui 2 semanas no INPA, interagindo, uma semana, evento, palestras, e muita gente do Brasil veio para o evento foi muito frequentado, e nós escutamos do evento, das pessoas que vieram, dizendo, olha, computação gráfica no Brasil tem que ser contado antes e depois desse evento. Isso dito pelos participantes. Então, realmente isso marcou o projeto Visgraph do ponto de vista de educação. Diz, ó, temos um grupo, dá para a gente crescer. O evento foi tão importante, depois do evento, eu estava precisando fazer um site do Visgraph, comecei a falar com o Luiz, fazer um site para o Visgraph, o que é que a gente faz, qual é um logo do Visgraph, e nós passamos a usar o logo que tinha sido usado do evento no Visgraph. Quer dizer, esse logo também, na realidade, era parte de um projeto de pesquisa que vinha sendo desenvolvido, que era fazer a parte de triangulação de superfícies implícitas. Então, nós temos aí uma triangulação de um toro implícita e a triangulação parametrizada. Então, ele, ao mesmo tempo, objeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, foi usado no logo do evento e passou a ser o logo do Visgraph pela importância do evento. Do ponto de vista de pesquisa, onde é que foi o turning point de dizer, olha, temos realmente uma pegada de pesquisa internacional, que é o segundo lado ali, o segundo vértice ali do triângulo, foi o paper que nós fizemos de Digital Halftone, o paper de dithering, usando curvas de Space Filling Curves. Quer dizer, esse paper foi a ideia do Luiz, um negócio totalmente fora do que a gente vinha fazendo. Estava falando de geométrico design, etc. De repente, o Luiz teve a ideia de fazer. Nós tínhamos, na realidade, o Luiz tem uma formação, vocês sabem, em design, e é engraçado, eu e o Luiz, nós tentamos fazer empreendedorismo junto, nós criamos uma empresa de desktop publishing, a primeira do Rio, a primeira impressora laser importada no Rio de Janeiro foi nossa. Tinha fila na porta para ver a impressora laser, que era uma Apple LaserWrite da empresa. E a gente montou a empresa, então a gente discutia muito sobre esses processos de dithering, impressão a laser, qualidade. E Luiz também tem a formação de design, né, formação. E aquilo acabou, ele ficou com isso na cabeça, acabou um dia, disse, eu estou achando que dá para fazer uma ideia aqui, fiz uns experimentos de usar Space Filling Curves para fazer o dithering, para fazer o Digital Halftone. E a ideia é interessante, os resultados fantásticos, nós submetemos isso para o SIGGRAPH. Então, esse paper foi submetido para o SIGGRAPH. É impressionante, o SIGGRAPH, na época, ele usava 6 reviewers para o paper entrar,
foram 6 reviews totalmente positivos, assim, reviews que nós recebemos, mas não é, tá bom, é review assim, outstanding reviews, e o paper foi aceito, o primeiro paper assim, brasileiro aceito na conferência principal, publicado na principal revista aí de computação gráfica da época, que era o Proceedings do SIGGRAPH. Então, isso foi realmente um marco em termos de pesquisa, porque colocou o grupo no que era o ápice da pesquisa em computação gráfica no mundo, em termos de publicação, em termos de ter os peers revisando um trabalho com unanimidade, etc. Isso foi importante. Fizemos até, vocês viram na imagem anterior aí, nós fizemos questão de usar umas imagens bem brasileiras para ilustrar. Falamos com o Projeto Portinari lá, com o João lá, para ele ceder imagens do acervo, e usamos imagens do Portinari para ilustrar o paper. E esse paper, a meu ver, também foi responsável pelo terceiro verso do triângulo ali de educação, pesquisa e aplicação, porque nós conseguimos também uma patente para esse algoritmo. E naquela época, pessoal, patentear algo no Brasil era bizarro, entendeu? Bizarro. Se fazer a tese, levou 1 ano para programar o que hoje no matemática você faz em 2 dias. Você fazer uma patente naquela época era muito complicado. Se eu contar só um pouco da história, o Luiz, nessa época, estava fazendo um doutorado em Toronto. A gente viu que o algoritmo, pela receptividade que teve no SIGGRAPH, ele devia patentear, porque é uma tecnologia importante, né? Toda impressora tem um algoritmo desse built-in, é um algoritmo fundamental na área de printing, mídia impressa. E a gente viu que tem uma potência e começamos a querer patentear, e o Luiz estava em Toronto, e na Universidade de Toronto tem um departamento de patente, como toda universidade tem. No Brasil, você ia falar em patente, parecia que você estava xingando alguém. Não tinha a menor ideia de como é que se fazia uma patente no Brasil. O INPI, que não funciona até hoje, naquela época também não funcionava. E aí nós começamos a ver. E a pessoa de Toronto lá falou para o Luiz que não podia fazer a patente lá porque a patente não era de Toronto. Mas ela podia dar algumas dicas. E sugeriu que o Luiz comprasse um livro chamado How to Patent Yourself. E nessa época não tinha Amazon, não tinha nada, então o Luiz comprou 2 exemplares do livro, mandou para o correio o exemplar para mim, e nós fomos lendo o livro How to Patent Yourself. Então lemos, e é piece of cake, é muito simples patentear o negócio, que é realmente muito simples. E começamos a fazer a patente, fazemos o memorial descritivo da patente, etc. Aplicamos a patente, e toda vez que nós aplicávamos a patente, aí vinha uma frase assim, there is no antecedental basis. Tinha um parágrafo, aí de lado, there is no antecedental basis for this paragraph. A gente, o que é antecedental basis? Fomos lá e descobrimos que aquele parágrafo tinha que justificar se aquilo era conhecimento, se existia conhecimento prévio ou não, ou se aquilo era conhecimento novo. Então a gente tinha que reescrever de novo e colocar que aquilo era conhecimento prévio. E aquele negócio virou uma torre de Babel, né? Porque toda vez que a gente escrevia, vinha mais, there is no antecedental basis, o memorial descritivo da patente começou a aumentar, a gente falou, não vamos chegar a lugar nenhum, está complicado. E aí, finalmente, eu descobri um advogado em Miami, até mais na frente eu falo como é que eu descobri esse advogado aí, e resolvemos conversar com o advogado era barato, tinha trabalhado muito para projetos brasileiros, nós fomos lá em Boca Raton, lá no escritório do advogado, mostramos o manual descritivo, ele olhou, falou, está interessante, eu cobro $1.000 para fazer essa patente para vocês. Eu achei baratíssimo, $1.000 é uma barganha, né? E tá bom, faça. E aí acertamos com ele, pagar os $1.000, mandamos o material todo para ele, a patente saiu com 1 mês. E aí quando saiu com 1 mês, eu cheguei para o advogado e nós chegamos e perguntamos para ele, escuta, você concorda que a patente estava pronta, que você não fez nada? Você não fez absolutamente nada, a patente estava toda pronta. Ele falou, concordo, mas por que é que você conseguiu 1 mês? E aí foi que ele falou, aí você vê a diferença da área acadêmica para a área de business. Ele falou, não tem a menor chance nos Estados Unidos de você conseguir uma patente sem ter a chancela de um advogado atrás. Porque o advogado é que está com o dele na reta. Então, você não vai chegar a dar uma patente para um João Ninguém, a patente é toda falsa, ele vai processar quem? E aí nós aprendemos bastante sobre patente, mas foi... Eu considero isso o início, assim, o preâmbulo das dificuldades que tem de você fazer ciência aplicada no Brasil. Se você tentar realmente fazer alguma coisa aplicada, mas eu acho que isso um marco, mostrou que nós tínhamos uma patente
e que realmente dava para fazer pesquisa no Brasil de ponta, e essas pesquisas poderiam ser patenteadas. Patente eu considero assim um primeiro caminho, se você quer realmente ter algo que seja aplicável mesmo, a patente é um caminho interessante. Obviamente, aqui pode-se ter toda uma discussão interessantíssima, mas não dá tempo de discutir o que é salada aplicado. Ou seja, você vai para esses modelos do que é ciência aplicada, modelo push, pull, se você vai de dentro da universidade, dentro do instituto de pesquisa para o mercado, ou se o mercado puxa os pesquisadores para ir para empresas. Então, são os modelos lineares de inovação. Tem hoje vários modelos não lineares, e aí você começa até a ver qual é o modelo de educação. E você vai olhar, se isso é uma discussão interessantíssima, eu tenho mergulhado nisso do ponto de vista de investidor nos últimos 10 anos, discutindo qual é o modelo de educação no Brasil, tanto superior quanto básica, e qual é o modelo de inovação, se dá para fazer educação privada no Brasil com fins lucrativos e com pesquisa atrelada. São discussões interessantíssimas, eu tenho discutido, tenho lido, tenho dado algumas palestras sobre isso, mas independente do modelo que você use, eu considero que a patente ela é um elo fundamental entre a pesquisa, a educação, a pesquisa e a aplicação. É o elo onde você tem uma invenção, que é uma invenção que está muito próximo do mercado, independente do que você venha a dizer qual é o teu modelo de inovação no teu grupo científico, na tua empresa. Ok? Então, continuando aí o timeline. O Visgraph, eu acho que com esses eventos aí, o triângulo ali foi feito, eu acho que o Visgraph era uma realidade a essa altura, entendeu? Um grupo pequeno, é bem típico do INPE, é um grupo pequeno, poucos pesquisadores, já tínhamos bastante alunos no projeto, tínhamos conseguido atrair muito aluno para o grupo, mas em termos de pesquisador era um grupo bastante pequeno, como o INPA sempre fez, né? Sistemas dinâmicos começou no INPA muito pequeno também, as áreas aqui sempre são pequenas, é um pesquisador aquele pesquisador empreendedor, ele pega aquilo ali, pega aquele assunto, acha que aquilo é importante, começa a desenvolver, agrega outros pesquisadores, agrega alunos e acaba desenvolvendo grupos de pesquisa. Continuando aqui o timeline, uma coisa importante que nós desenvolvemos aqui no INPA, não era mainstream, mas foi fundamental, foi a trazer a internet para o Brasil. Nós fundamos, sou um dos fundadores da Rede Nacional de Pesquisa, que deu origem à internet brasileira. Isso foi um negócio fundamental aí também, o Luiz teve uma participação muito grande nisso aí. Eu me lembro que eu estava preocupado com todo o negócio de botar o projeto para rodar, porque montar o Visgraph no INPA é um negócio complexo, porque você tem que partir do Instituto de Matemática, não tinha laboratórios, então você tinha que levantar dinheiro para montar os laboratórios, que não era uma tradição do INPA ter laboratórios. Nós tínhamos que, ao mesmo tempo, montar o programa acadêmico, vou falar um pouco mais na frente, montar o programa acadêmico não era tão fácil, porque vocês entendam que era montar um produto acadêmico com um foco que não era o foco lá fora. Então, a literatura não estava voltada para esse foco. Então, nós tínhamos, ao mesmo tempo, que montar o programa acadêmico e montar uma literatura para esse programa. Então, eu estava muito em cima disso, mas o Luiz já estava olhando a internet, etc. Eu costumo dizer que os pioneiros da internet é o pessoal que navegou em Gopher. Acho que a maioria de vocês nem sabe o que é Gopher, né? O Gopher é a internet antes da web. E eu me lembro que o Luiz implementava aí os clientes de Gopher, e eu ia lá, a gente ficava navegando no Gopher, e o Luiz puxando essa parte da internet. Então, o Luiz puxou muito no início aí essa parte da internet, e depois, por alguns contatos meus, eu vi que tínhamos que trazer a internet para o Brasil. Havia uma possibilidade grande, eu me juntei ao grupo, o Tadal, o Eduardo Costa e o Silvio Meira, lá do Recife. E, na realidade, eram 3 projetos estruturantes para o Brasil. Era o projeto de trazer a internet para o Brasil, que era a RNP, era o projeto do Softex, que era o segundo projeto importante, e o terceiro projeto era o projeto de equipar as universidades brasileiras, depois de longos anos de uma estúpida reserva de informática, equipar as universidades brasileiras com um mínimo de um ambiente computacional que você pudesse botar os pesquisadores do Brasil para conversar com os pesquisadores lá fora, trazer pesquisadores, que era a grande licitação. Então, esse foi um projeto bem interessante, mas, ao mesmo tempo, foi um projeto que me deixou muito empolgado com esse novo mundo da internet, etc., e acabou me levando exatamente para querer
entender mais a internet, entender o mundo da internet, entender a economia da internet, entender os modelos de negócio da internet, e ele acabou me levando aí para fora do INPA para trabalhar no mercado financeiro. Na realidade, eu fui para um evento nos Estados Unidos, era um evento, é uma escola de duração de um mês na Haas Business School de Berkeley, e que eles pretendiam, que eles tinham como objetivo discutir o tema, a importância da internet no futuro da ciência. E eu fui convidado para ser o representante da América Latina nesse evento, porque eu era cientista e ao mesmo tempo entendia de internet, porque esse projeto de trazer a internet para o Brasil ficou muito conhecido, porque era internet no país de terceiro mundo, como os países emergentes eram chamados naquela época. E aí eu acabei sendo convidado, fiquei um mês lá na Bay Area, e um mês na Bay Area, em 98, 99, um ano antes da bolha. Quem organizou esse evento foi o Hal Veiga, que é o economista hoje que está na Google, responsável por esses leilões inversos da Google, e é o economista que é o pai da economia da internet, né? E o Raveira é um cara muito inteligente, e ele, no primeiro dia do evento, ele falou: pessoal, a gente vai discutir internet, futuro, importância da internet no futuro da ciência, mas quem entende de internet aqui não somos nós aqui em Berkeley. Quem entende de internet é um pessoal que está do outro lado aí de um negócio chamado Vale do Silício, que eu nunca tinha ouvido falar, e a gente vai trazer todo dia alguém aqui. Então, todo dia o evento começava com alguém do Vale do Silício dando uma palestra. E aquilo me deixou muito empolgado, quer dizer, eu olhei para aquele negócio e disse: quer dizer que eu sou empreendedor, aqui nos Estados Unidos você empreende, o pessoal ainda dá dinheiro, e capital de risco, venture capital, eu não entendia nada disso, para mim foi isso, a coisa mais vibrante foi isso. Eu voltei dos Estados Unidos com um business plan embaixo do braço, fazer roadshow em banco para captar dinheiro e fazer uma startup de internet. Então, essa foi exatamente essa motivação que me levou para fora aí para o mercado. Ok? Mas dentro, até sair daqui, quer dizer, foi muito grande a produção nossa, a produção de papers, outras patentes, etc. A produção de literatura teve que ser muito intensa. Isso é também uma característica do INPA. Porque você entra numa área nova, você olha a literatura lá fora. É importante para os alunos, para a garotada, ver que aquilo está sendo produzido no Brasil. Você tem uma literatura produzida no Brasil, você está lendo autores brasileiros. Isso tem importância cultural muito grande, entendeu? Eu lembro que a minha motivação de se virar cientista veio com 15 anos, porque eu li uma coleção chamada Os Homens que Mudaram a Humanidade, e o cara que traduziu essa coleção é um gênio, porque é uma coleção americana, é uma coleção estrangeira, só que o editor dessa coleção no Brasil, ele teve a ideia genial de inserir no meio da coleção alguns cientistas brasileiros. Então, você encontra lá Oswaldo Cruz, encontra Vital Brasil. Quando eu li aquele negócio, que eu olhei, para dizer que brasileiro pode ser cientista, eu não acredito. E aquilo foi uma transformação para mim. Eu disse: eu quero ser cientista, porque brasileiro pode ser, eu vou ser também cientista. Então, esse negócio de ter autores brasileiros, o INPA sempre olhou isso. O INPA tem uma produção. É difícil você ter um pesquisador do INPA que não publicou algum livro. Porque o INPA estimula para isso, tinha modelos para estimular que os professores que escrevem bem, que conhecem bem do assunto, escrevam para ter uma literatura brasileira. Então, a literatura foi muito grande, a literatura transbordou lá para fora para ser publicada em inglês, por uma razão muito simples: era um olhar diferente sobre a computação gráfica, era um olhar do ponto de vista de modelagem matemática. Nós começamos a dar palestras, os editores viram aquelas palestras, nós íamos dar palestra no SIGGRAPH, dar cursos, nós demos, eu e Luiz, cursos no SIGGRAPH, e os editores, são ratos de congresso, né? Porque no congresso é que eles descobrem autores e conteúdo. E eles viram aquilo e convidaram para publicarmos os livros em inglês, e acabamos fazendo aí bastante publicação. Com a minha saída, e aí veio assim o passo importantíssimo para o Luiz, que é assumir a liderança do grupo. Entendeu? Realmente é um risco muito grande. Você tem um grupo, nasce, você tem aquela pessoa que está liderando o grupo, e você depois sai, e aquele grupo, normalmente, isso em empresa, acontece muito também. Quando você vai investir numa empresa, se o seu empreendedor não estiver junto, você não bota nem um centavo. A pessoa que criou a empresa é a alma da empresa, ela é a cultura da empresa, é fundamental ali que aquela liderança continue. Então, o Luiz teve um desafio muito grande aí, que ele tirou aí
com muita expertise, que é realmente liderar o grupo. Quer dizer, eu saí, foi uma saída realmente, ao contrário da Globo, que eu fui para a Globo e fiquei com o pé no ímpar, foi uma saída realmente binária, assim, eu tive que ir para o mercado realmente me dedicar, não dava mais para ficar vendo ímpar, dando palestra, dando aula, olhando alguma coisa. E o Luiz assumiu completamente aí essa liderança, quer dizer, aflorou a liderança natural que o Luiz tinha, simplesmente aflorou e ele assumiu, e o grupo só cresceu de lá para cá, melhorou bastante, etc. Então, dito essa história rápida, assim, muito mais rápida, sem ter aí os detalhes aí de algumas das dificuldades, apontando apenas algumas, como é que você poderia definir o Luiz, aí, na minha experiência de conversar com o Luiz? O Luiz é muito interessante. O Luiz, a coisa que primeiro me impressionou no Luiz é que, obviamente, teve aquele negócio do programa, que ele olhou em 1 minuto, fui com a mão na linha de código do programa, que ele nunca tinha visto, com mais de 5.000 linhas de código. Mas, assim, o Luiz é a primeira pessoa que eu conheci que tinha um olhar de design para o mundo. Ele olhava o mundo sempre do ponto de vista de design. Isso era muito interessante. A maneira como ele olhava, é muito curioso. Depois descobri que é o olhar do design do mundo. Se fosse hoje, eu diria que o Luiz ele foi a primeira pessoa que eu encontrei, para usar termo que naquela época não tinha, que é a primeira pessoa que eu encontrei realmente que sabia o que era design thinking. Porque o olhar dele realmente para o mundo era um olhar de um designer. Mas um design que não é design de forma. É olhar um processo como um problema de design também, entendeu? Olhar tudo, um paper é um problema de design. Então, ele olhar a vida toda como um problema de design. Isso me marcou muito. Dentro do ambiente da Globo, ainda tinha um contato muito com o Hans Donner lá, que era um design. Então, eu costumo dizer que eu fiz 2 doutorados na Globo, um doutorado em tecnologia e um doutorado em design. E o Luiz era uma dessas componentes do design, não era o Hans Donner, até porque a convivência com o Hans Donner era menor. Então, essa maneira do Luiz olhar é fundamental, foi fundamental para montar o Visgraph, montar, projetar, fazer o projeto, o desenho, design do Visgraph, todos os aspectos, o programa acadêmico e tudo, isso foi, essa visão dele foi fundamental. É uma pessoa também, para usar um termo que eu gosto hoje de usar, que é uma pessoa transmídia, que o Luiz era uma pessoa, na época, tinha feito cinema também, além de design, então é uma pessoa que você conversava sobre tudo com ele, dentro da área de mídia impressa, televisão, cinema, e computação gráfica era fundamental. Computação gráfica é um elo tecnológico entre as várias mídias, é uma das tecnologias de disruption de todas essas mídias, é a computação gráfica. E era muito interessante você ter uma pessoa que era transmídia, que navegava, pessoa que está discutindo de geometric model e tem a ideia de fazer um paper sobre digital halftone de um space in Philly curves, que é um negócio de mídia impressa. Então, essa visão transmídia do Luiz, ela foi e continua sendo assim, fundamental para a computação gráfica e para a maneira. É um empreendedor, quer dizer, o Luiz é um empreendedor natural, nato. Talvez ele não tenha saído para empreender, porque o apetite de risco dele é um pouco menor do que o meu. Então, eu sou mais um empreendedor de realmente tomar risco e sair do ímpar. Um negócio, sonho de muita gente assim, que vai para o Recife, que é trabalhar no ímpar. E você largar aquilo e ir para um negócio num risco total. 2 anos depois teve a bolha de internet. Então, eu tenho mais um apetite a risco maior. Mas o Luiz é um empreendedor nato. E sem ser empreendedor, você não consegue tocar um grupo de pesquisa, não consegue ajudar a criar um grupo de pesquisa como ele realmente. E, obviamente, como todo empreendedor, ele tem uma liderança também nata. Essa liderança foi comprovada aí nessa minha saída do ímpar, onde o Luiz realmente assumiu e levou o grupo com toda a capacidade científica, capacidade de liderança do grupo. Visionário, como todo líder também. Sempre tem... A coisa mais interessante do Luiz também é discutir com ele o que é que ia acontecer, as visões o que é que estava por vir, quais eram as áreas de pesquisa interessantes, que linhas de pesquisa a gente podia fazer no ímpar, etc. Como desenvolvedor de software, é realmente a pessoa fantástica. O primeiro exemplo que eu dei foi só um exemplo de várias coisas depois. Eu me lembro que uma vez na Globo eu era o coordenador de todo o time de desenvolvimento de software. E eu me lembro uma vez que eu estava falando com o Luiz, que eu sugeri ao Luiz que a gente devia, em cada rotina que tinha lá, a gente programava em C, e eu sugeri que em cada rotina a gente tivesse um preâmbulo explicando o que é que a rotina tinha.
E o Luiz falou, pô, mas já está na rotina. Aí depois descobri que ele lia os programas de computador mais rápido do que ele lia português ou inglês, entendeu? Ele, não, já está aqui no programa, para que a gente precisa gastar, a gente vai sujar o programa, botar um comentário em cima da rotina. Acabou que o comentário não foi, e eu tinha que me alfabetizar cada vez mais aí em ler programa de computador como se estivesse lendo português. Nunca consegui, mas não é fácil. Então, realmente, é uma pessoa diferenciada em termos de desenvolvimento de software. E um cientista, quer dizer, realmente virou cientista, fez doutorado e assumiu aqui. E, além de tudo isso, na realidade, é um grande amigo. Tá, ok? Isso é uma foto aí de uma entrevista. Assim que o Visgraph foi fundado, nós demos uma entrevista, isso é para o Jornal Globo, né, eu acho, né? Jornal Globo, falando sobre pesquisa, o que é fazer pesquisa. E é bem interessante. Eu acho que essa entrevista está no site do Visgraph. E, por fim, a única recomendação que eu quero dar para o Luiz é que ele não esqueça que o Roberto Marinho fundou a Globo com 61 anos. Então, ele ainda tem um ano para pensar antes de qual é o big dream dele. Entendeu? Então, ele tem aí. Então, fica aí um ano pensando, com 61 você vai ver qual é o seu big dream, porque ainda dá para fazer uma Rede Globo aí daqui aos próximos 30, tá ok? Então é isso, pessoal. Isso é o recado aí que eu queria dar. Eu agradeço aí a oportunidade aí de ter contado essa história aí rápida aí para vocês. E aí muita felicidade aí, saúde e sucesso aí para o Luiz. Excelente.